O pregador que realmente ora põe Deus na obra. Deus não vem sobre a obra do pregador automaticamente ou como princípio geral, mas ele vem pela oração especial e sentimento de urgência, que Deus será encontrado por nós no dia em que nós o buscarmos com todo o coração. É tão verdadeiro para o pregador como para o penitente. O ministério cheio de oração é o único ministério que atrai ao pregador a simpatia do povo. A oração nos une aos homens assim como nos une a Deus. O ministério cheio de oração é o único ministério qualificado para os ofícios e responsabilidades sublimes do pregador. Escolas, estudos, livros, teologia e pregação não fazem o pregador, mas só a oração o faz. A comissão de pregar, confiada aos apóstolos, foi uma folha branca até que fosse preenchida pelo Pentecostes que a oração trouxe. O ministro que ora muito já passou para além das regiões comuns, dos homens de negócios, dos homens mundanos, da atração do púlpito, passou para além de um organizador eclesiástico, a uma região mais sublime e mais poderosa, a região do espiritual. A santidade é o produto de seu trabalho de oração. Corações e vidas transformadas apregoam a realidade, a veracidade e a natureza substancial do seu trabalho. Deus está com ele. Seu ministério não está baseado sobre princípios mundanos ou superficiais. Está profundamente abastecido com as coisas de Deus e profundamente disciplinado nelas. Sua comunhão longa e profunda com Deus, em fervor do seu povo e agonia do seu espírito em luta, coroam no príncipe nas coisas de Deus. O gelo do profissionalismo foi derretido desde há muito sob a intensidade de sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios e a frieza de outros são causados pela falta de oração. Nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração. E essa oração deve ser fundamental, constante e crescente. O texto e o sermão devem ser o resultado da oração. O estudo deve ser banhado pela oração. Todos os deveres impregnados de oração e todo o seu espírito de oração. Estou triste porque tenho orado tão pouco. Era a lamentação profunda de um dos escolhidos de Deus no leito de morte, o que é uma confissão triste e lamentável para um pregador. Eu quero uma vida de maior, mais profunda e mais real oração, disse o finado arcebispo Tahiti. Todos nós podemos dizer assim, e isto podemos sustentar. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se num aspecto. Eram homens de oração. Diferentes, muitas vezes, em muitos aspectos. No entanto, tinham um ponto em comum. Eles podem ter partido de pontos diferentes e viajados por diferentes caminhos, mas convergiram a um só ponto. Foram um na oração. Para eles, Deus era o centro de atração, e a oração era o caminho que conduzia a Deus. Estes homens não oraram ocasionalmente, nem oram um pouco regularmente ou nos tempos que sobravam. Oraram de tal modo que as suas orações entraram no seu caráter e os formaram. Oraram de tal maneira a afetar sua própria vida e a vida de outros. De tal modo oraram que fizeram a história da igreja e influenciaram o curso dos tempos. Gastaram muito tempo em oração, não porque estavam olhando para a sombra do relógio de sol ou nos ponteiros do relógio, mas porque a oração era tão urgente para eles e era uma tarefa que dificilmente poderiam abandonar. A oração era para eles o que foi para Paulo, um empenho e esforço sincero da alma.